Recebemos agora o Padre Pedro Lourenço, diretor do Departamento de Liturgia do Patriarcado de Lisboa. Olá, boa tarde, Padre Pedro. Obrigada por estar na nossa companhia. É um gosto recebê-lo. Há uns tempos atrás li numa entrevista sua uma declaração do Padre Pedro que dizia: a Páscoa é o coração da vida litúrgica da Igreja. Eu pedi-lhe para nos explicar esta frase, no fundo contextualizando o significado destas celebrações neste tempo. Muito bem, bom dia, muito obrigado pelo convite. É com muito gosto que transmito aquilo que experimento e que recebi também sobre a importância da Páscoa na vida da Igreja. A Páscoa é o centro da missão de Jesus, é o culminar da sua missão salvífica. E a celebração disso mesmo é também o centro de tudo aquilo que podemos celebrar ao longo do ano litúrgico na Igreja. Tudo se orienta para a Páscoa. Sim, e por isso é o coração da vida litúrgica. Tudo para ela se orienta, tudo dela depende. Quando olhamos para as celebrações do Tríduo Pascal, com início na Quinta-feira Santa até ao sábado com a Vigília e também a celebração do Domingo de Páscoa, nós percebemos uma cadência nas celebrações. Há de alguma forma uma pedagogia, um convite que se vai alargando para aquilo que é anunciado na Vigília Pascal e no Domingo de Páscoa? Sim. Posso só fazer um esclarecimento a propósito de Tríduo Pascal. Tríduo Pascal são 3 dias nos quais a Igreja, de modo mais detalhado, celebra cada um dos momentos que constituem a obra de salvação realizada por Jesus na sua Páscoa. 3 dias, mas afinal, quinta, sexta, sábado, domingo, ocupa 4 dias. Então, em cada um dos dias do Tríduo Pascal, a Igreja debruça-se sobre um dos momentos. O primeiro é sobre a paixão e morte de Jesus. O segundo, a sua descida à morada dos mortos, o seu repouso no sepulcro. O terceiro, a sua ressurreição. Então, a que é que correspondem estes momentos? A que dias correspondem? Começando pelo final, o domingo, terceiro dia do Tríduo Pascal, começa a celebrar-se no sábado à noite, Vigília Pascal. Mas, efetivamente, a Vigília já não faz parte do Sábado Santo. Já é a inauguração do Domingo de Páscoa, terceiro dia do Tríduo Pascal. Andemos para trás, Sim. Segundo dia, o sábado. O sábado é um dia sem celebração da Eucaristia. Até se diz na tradição um dia alitúrgico, porque não tem celebração da Eucaristia. Não é completamente correta esta expressão, porque efetivamente existe a celebração da liturgia das horas. E é o único elemento litúrgico do Sábado Santo. É como que um dia quase vazio, mas não vazio. Um dia para nos centrarmos, contemplarmos o repouso do Senhor no sepulcro, na expectativa, na esperança da sua ressurreição. Como diz uma antífona desse dia, o meu corpo descansará na esperança. É também o dia em que contemplamos a descida de Jesus à morada dos mortos, a fim de os libertar e de os trazer para a vida. Continuando a andar para trás. Primeiro dia do Tríduo Pascal, Sexta-feira Santa, a entrega de Jesus por nós, a sua paixão e morte. Então, e porquê é que começa na quinta? Segundo a tradição litúrgica, que já vem da tradição judaica, os dias importantes começam a celebrar-se no entardecer do dia anterior. Mas, efetivamente, o primeiro dia do Tríduo Pascal é a Sexta-feira Santa, que começa a celebrar-se, por isso mesmo, na tarde de quinta. E é muito interessante reparar que a missa da Ceia do Senhor, com que inauguramos o Tríduo Pascal, e a celebração da paixão e morte do Senhor na sexta, são 2 momentos de uma única realidade. A entrega de Jesus para nos salvar. Antes de consumar esta entrega, morrendo na cruz, Jesus entregou-se nos sinais do pão e do vinho, quando disse: isto é o meu corpo, entregue por vós, este é o cálice do meu sangue, que será derramado por vós, fazei isto em memória de mim. E também na celebração do lava-pés, mostrando o serviço. Sim. O fundamental da celebração de Quinta-feira Santa, a abrir o Tríduo Pascal, é efetivamente a Eucaristia. O lava-pés é como que uma ilustração daquilo que se concretiza sacramentalmente na Eucaristia. É verdade que é um gesto que fala muito por si, mas o lava-pés conduz para aquilo que Jesus faz realmente, que é servir dando a vida. E isso está centrado no sacramento da Eucaristia. O lava-pés é a ilustração do que escutamos no Evangelho, dessa missa, que é precisamente Jesus que, deixando a sua posição de mestre, ou sendo mestre, melhor dizendo, depõe o manto e se faz servo, lavando os pés aos discípulos. E diz: dei-vos o exemplo para que, assim como eu fiz, vós façais também.
que é uma outra maneira de dizer fazei isto em memória de mim, como escutaremos na Eucaristia. Sim. Pode-se dizer que o silêncio perpassa todas estas celebrações ou há um dia específico em que o silêncio fala mais alto? Há um dia em que o silêncio fala mais alto, que é de facto o Sábado Santo. Um silêncio que começa a partir da celebração da Paixão do Senhor, em Sexta-feira Santa, e que se deverá prolongar. Não significa que não haja palavras, não significa que não haja cânticos. No Sábado Santo, com a Liturgia das Horas, somos convidados a escutar a Palavra de Deus, a cantar os salmos, a rezar ou cantando os responsórios, mas sempre numa atitude de silêncio interior, nesta perspectiva de repouso espiritual em Cristo. É como que descemos com Cristo ao sepulcro para depois, na expectativa do que acontecerá nessa noite, rompermos em alegria pelo acontecimento da ressurreição. Ainda que brevemente vamos olhar para a liturgia da Vigília Pascal, que é uma celebração muito rica, que tem diferentes momentos, desde a bênção do fogo até às leituras que passam toda a história da salvação, a renovação das promessas do batismo também e depois a liturgia eucarística. Que celebração é esta? Uma celebração grande, celebrativa mesmo no sentido pleno da palavra, que muitas vezes tantos se afastam pela sua duração longa, mas ao afastarem-se perdem também aquilo que pode ser o seu significado na totalidade. Sim, na verdade, a Vigília Pascal é a celebração mais importante da vida cristã, mais importante que qualquer outra. Santo Agostinho chamava-lhe a mãe de todas as vigílias. Na origem, esta era a única celebração da Páscoa. Ainda antes da Igreja detalhar em 3 dias os diversos momentos da obra pascal, tudo se concentrava nesta noite, nesta celebração. De facto, é uma celebração que começa pela escuridão, que evoca a morte, e na escuridão brilha a luz de Cristo ressuscitado, simbolizada na bênção do fogo e no círio pascal que se acende, e, portanto, nesta primeira parte da celebração, chamada Lucernário, é o louvor da luz que é Cristo ressuscitado. Depois, contempla-se na liturgia da palavra toda a história da salvação, a começar pela obra da criação e a culminar na nova criação que é a Páscoa de Cristo. E toda a liturgia da palavra culminará a certa altura com o canto do Aleluia. Aleluia, que não se canta durante a Quaresma, precisamente para ter um impacto especial nesta noite e a partir desta noite ao longo de todo o tempo pascal. A celebração da Eucaristia nesta vigília, tendo em conta toda esta história celebrada, assume um significado também. Sim, porque tal como a Páscoa de Jesus é o condensado de toda a sua obra de salvação, é muito interessante, nós celebramos a noite de Natal com a Eucaristia. Quer dizer que Jesus nasceu para dar a vida por nós e esse dom da sua vida celebra-se na Eucaristia. Ora, isso tem um significado muito especial, único, na noite de Páscoa. Mas antes disso, de facto, a liturgia batismal, porque a nossa participação na vida de Cristo morto e ressuscitado acontece no batismo. É a noite especial para aqueles que vão ser batizados, mas também para os que já são batizados, para todos os cristãos, renovarem a sua condição batismal, unindo-se assim a Cristo morto e ressuscitado. E depois toda a celebração, de facto, culminará na Eucaristia, que é o memorial por excelência da morte e da ressurreição do Senhor. Daí a importância da participação nesta vigília, que convida, que acolhe, que chama cada um a participar nesta celebração da ressurreição de Cristo. Sim, e é uma vigília de facto longa, não tão longa como noutros tempos da história, nem tão longa para a maioria dos cristãos como para alguns grupos específicos que celebram de facto a liturgia de modo prolongado, a vigília de modo prolongado ao longo da noite, mas é uma celebração que por si tem estes elementos todos. Vejamos que na sua forma completa a liturgia da palavra na Vigília Pascal tem 9 leituras. Podem não se fazer todas, mas algumas são essenciais. E é um modo que os cristãos têm de reviver de maneira completa e ao mesmo tempo sucinta toda a obra de salvação. Esta alegria da ressurreição experimentada na Vigília Pascal prolonga-se depois ao longo do domingo de Páscoa, com a missa do dia de Páscoa, e mais ainda, ao longo da semana que se chama Oitava da Páscoa, que vai do domingo de Páscoa até ao segundo domingo de Páscoa, também chamado Domingo da Divina Misericórdia, e depois todo o tempo pascal até ao Pentecostes. Pascal, muito bem. Padre Pedro, muito obrigada por ter estado connosco, a convidar-nos também a participar nestas celebrações, a mostrar o seu significado
e o significado de participação de cada um de nós nessas mesmas celebrações. Muito obrigada. Muito obrigado também. Obrigada. E uma Santa Páscoa. Obrigada, igualmente para si.